Eu prometi que não ia fazer mais esse vídeo. E acontece que essa série foi amada e odiada por muito tempo aqui no canal. Agora eu decidi voltar. Vamos ver como é que vai ser a reação de vocês com essa porcaria aqui. Esse cara mandou o Titã profundo. Olha só como é profundo o Titã dele. Capacidades aquáticas e pele azul com barbatanas. Vamos logo pro Titã. Esse é o primeiro Titã. E cara, eles foram gerados por inteligência artificial. É uma inteligência artificial fodona que faz umas artes muito boas. Mas ele não vai ficar igual à descrição, então não adianta chorar. Mas fala sério, ela faz umas artes bem da hora. Ele ficou com algumas características do Titã encouraçado. E esse Titã é totalmente possível assim dessa forma. É como se ele tivesse uma camada de endurecimento de cristal, daquele azul igual da caverna. E teoricamente todos os Titãs podem ir para baixo da água, então tudo certo até aqui. O próximo Titã que a inteligência artificial teve o trabalho de desenhar foi o do Matheus Santos, chamado de Titã Velocista. Com altas capacidades de velocidade é basicamente o Titã Flash. E quando eu copiei a descrição dele, passei para o inglês e coloquei lá na inteligência artificial, foi essa forma que foi liberada. Olha só quantos dentes, parece que ele tem umas 3 ou 4 camadas de dentes. Além de parecer com o Titã Colossal e o Titã Encouraçado ao mesmo tempo, ele ainda tem uma espécie de energia ali no peito, quem sabe lembrando alguma coisa do Flash. Provavelmente a inteligência artificial puxou alguma coisa parecida. E como a realidade está meio que desfragmentando à volta dele, parece que ele acabou de parar. Quem sabe o que a velocidade faz, tem ideia do que aconteceria quando um cara desse tamanho viesse correndo e parasse do nada. A freada dele, além de gerar altas cargas elétricas, ia gerar um impacto que ia destruir muita coisa à volta. Ele ia fazer uma baguncinha. Olha só como o nome desse cara é criativo. Não repitam isso em casa. Ele colocou o Titão Samurai. Olha só como ele é cheio de piadinhas. Mas tudo bem, tá bem descrito, o Titã dele dá pra pedir pra inteligência artificial fazer isso aí. Esse ficou com as características mais robóticas. E claro que ele tinha que ter uma katana. O endurecimento foi usado para criar uma forma de samurai. E nós vimos algo parecido com isso em um Titã Martelo de Guerra lá na batalha final. Na verdade, mais de um. A forma dele ficou extremamente agressiva e os cabelos brancos e longos deram um visual ainda mais agressivo. Apesar do autor da obra ter pensado em muita coisa, ele realmente não pensou em uma katana de endurecimento. Já esse aqui, o Thiago Dias, pediu um Titã com 2 espadas no lugar das mãos. Acontece que eu joguei isso lá na inteligência artificial e ela não entendeu direito. Na verdade, você tem que ser bem específico e explicar várias vezes para ela conseguir reproduzir alguma coisa parecida. Esse aqui foi o que mais deu trabalho em todo o vídeo. E foi isso aqui que saiu. Parece que a inteligência artificial deu uma pira de colocar vários e vários dentes dentro da boca do Titã. E apesar de não ser exatamente como o nosso amiguinho disse que seria, ele veio com umas características muito além, porque ele tem asas, e as asas são feitas de lâminas. Além disso, ele tem toda uma estrutura meio robótica pelo corpo. Parece que ele pode criar essas lâminas pelo corpo todo, montá-las e desmontá-las como quiser. Além disso, o seu crânio tem um formato de bico, mostrando que provavelmente essa é uma mistura do Titã Bestial com outra coisa. Tem tantas misturas nesse Titã que podemos chamá-lo de Titã Vira-Lata. Agora, o Don Quixote pediu o Titã Carapaça. Colocou uma descrição bem detalhada, e é claro que a inteligência artificial não vai fazer tão parecido assim quanto ele está pensando. Mas vamos tentar o nosso melhor. E não é que ficou legal? Olha só para isso. Se tava colocando dente nos outros, nessa aí ela colocou dentes até no lugar da cara. Tem dentes para cima, dentes para baixo, dentes saindo dos olhos e da boca. Tem dentes saindo até pelo nariz e pelas orelhas. Eu não sei qual que é a utilidade disso, mas a carapaça que ela fez ficou genial. Parece uma estrutura de vidro, lembrando, é claro, o endurecimento de Titã lá da Caverna de Cristal. Aquele mesmo endurecimento que tem a cor azulada. E assim, esse é um Titã bem protegido. Ele não mostra nenhuma parte de carne, o que deve fazer dele um Titã extremamente pesado. Apesar de ser muito resistente, ele deve ser praticamente inútil em combates, já que ele é muito pesado e não consegue se mover direito. Além disso, ele não tem estruturas para dar golpes ou atacar. Talvez ele até consiga correr e se mover em uma velocidade considerável, mas o usuário teria que ser bem habilidoso para fazer algo com um Titã tão complicado. O Kurtz Play pediu o Titã Florestal, que seria no caso o Titã do Hashirama, ou não. Acho que bateu a bad ou bateu a preguiça na inteligência artificial e foi isso aqui que ela fez. Sim, eu tentei mais de uma vez, e saiu coisas bem parecidas com isso aqui.
Tudo indica que ele é feito de raízes e tem uma árvore nascendo das costas dele. O corpo dele é todo coberto por raízes e não me pergunte por quê, porque não tem uma explicação plausível. Inclusive, o gráfico desse aqui tá mais fraco que o dos outros. Por algum motivo, os outros estão mais bem desenhados. Parece que titãs e florestas não combinaram muito, o que é uma grande ironia, já que todos os titãs vieram de dentro de uma árvore. O próximo é bem resumido. O Shisui, com foto de Death Note, mandou o titã escorpião, e essa foi toda a definição que ele deu pro titã inteiro. Minimalismo é tudo. E pra ser sincero, eu gostei da ideia de um titã bestial com forma de escorpião. Isso é totalmente possível na obra original. E aqui, a inteligência artificial proporcionou pra nós uma cena espetacular. 2 personagens enfrentando o titã escorpião, que ficou com uma forma assombrosa. O problema é que um desses personagens provavelmente deveria ser a Mikasa. Só que o cabelo, se você reparar bem, se torna o cachecol, então meio que bugou ali. E o cara que deveria ser o Eren não se parece com ele. Outra coisa que ficou bem engraçada é que, se você reparar bem, o cara da frente tem 4 pernas e a menina tem 3 pernas. Ou seja, ficou bem estragado isso aí, mas tudo bem. Precisamos falar sobre o John, porque ele quer o Titã Relâmpago. Quem consegue imaginar um titã coberto de relâmpagos? Isso é bem complexo. Será que a inteligência artificial conseguiu pensar em algo para isso? É claro que sim, e por incrível que pareça, ficou parecendo o design de jogo antigo de luta. Olha só para essa cara. Ele puxou as características do titã do Reiner, mas ele também jogou várias outras características de jogos de luta que eu já joguei no passado, estilo Mortal Kombat. Esse titã ficou bem interessante, mas eu acho que ele não tem muito a ver com a proposta do cara, já que ele queria um corpo feito de relâmpagos. Cara, isso é bem difícil de imaginar. Na verdade, isso vai muito além das leis da física, já que a energia não se solidifica dessa forma. Pelo menos não relâmpagos. Enfim, foi essa a forma que ele colocou. E um titã soltar raios, apesar de ir totalmente contra a proposta do anime, faz sentido. É impossível imaginar na obra original um titã que controle a eletricidade. Porém, quando eles se transformam, eles soltam uma grande explosão de eletricidade. Então, se o titã colossal solta fumaça por vontade própria e também solta fumaça involuntariamente, não faria sentido algum titã também controlar a onda de choque que acontece na hora da explosão? E isso realmente faz sentido. Mas o corpo dele ser feito de eletricidade, não. José Ítalo pediu o titã Shinigami com uma Zanpakuto igual a do Ichigo. Cara, eu acho que você forçou o Fiat Uno a tentar andar junto com a Ferrari. Mas vamos lá. Bom, o resultado foi esse aí. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas quando eu coloquei Shinigami, a inteligência artificial gerou várias e várias imagens de vários titãs diferentes. E nenhum exatamente como eu pedi, eram todos diferentes. Mas pelo menos tem aí uma espada. Não é igual a do Ichigo, mas ele fez logo 7 caras diferentes. Era só um, e ele fez eles em várias poses diferentes. Parece que ela ainda não consegue juntar 2 animes em um só. Ou talvez eu não tenha escrito um prompt eficiente o suficiente para gerar algo parecido com isso. Mas que ficou da hora, ficou. E agora eu vou mostrar para vocês os erros de produção. Aqueles titãs que eu pedi para a inteligência artificial criar, mas que não deram certo. Olha só para esse aqui, que seria uma tentativa de fazer o titã escorpião. Ele ficou bem interessante, mas esses bracinhos não tem nada a ver com o escorpião de verdade. Talvez dê a lembrar um pouco, mas o titã deveria ter uma cauda de escorpião. Além disso, ele tem um tipo de pano ali atrás que não tem nada a ver com o titã. Titã não usa roupa. Essa aqui foi uma tentativa de criar o titã que tem as lâminas no lugar das mãos. Apesar de ter conseguido, ele tá de costas e não dá pra ver nada. Além disso, ele tá usando um fio dental estranho. Muito bizarro. Ficou com o gráfico do mangá, eu gostei. O próximo é esse aqui, que ficou bem estiloso também, só que ele esqueceu de colocar a katana de samurai. Esse aqui é mais um dos samurais. Realmente, a armadura dele dá a lembrar muito o samurai, tá suja de sangue e ficou muito foda. Mas também tá sem a katana, e sem a katana não é um samurai. Esse aqui já tem a katana, mas a lâmina tá totalmente fora de ordem. Tirando que ele tá segurando na lâmina e o cabo tá todo de fora. O capacete de endurecimento dele dá a lembrar o Thor ou alguma coisa assim, ficou legal. Só a lâmina que ficou bugadaça mesmo. Esse aqui é o Titã Aranha, e foi nele que eu chamei você para escrever o seu Titã dos inscritos lá na comunidade. Agora eu chamo novamente para você escrever aqui embaixo
o seu Titã. Coloca alguma coisa que não seja extremamente complexa, que ele vai aparecer no próximo vídeo. E vamos ver o que a inteligência, ou não tão inteligente artificial assim, vai preparar para o seu Titã e para sua descrição.